Olá, vamos falar sobre a documentação necessária para um enfermeiro fazer o reconhecimento acadêmico em Portugal. Lembrando que muitos enfermeiros podem ter a necessidade de complementação acadêmica, porque isto vai depender da análise do que? Do conteúdo, da formação, do número de horas, das horas de estágio. Então tem vários outros fatores que vão impactar. Eu vou falar aqui agora particularmente da documentação necessária para quem tenha condições de fazer o reconhecimento acadêmico, ok? Bem, então vamos lá. Eu aqui sou Gesseli Vivan, sou gestora da Em Portugal Consultoria e nós fazemos os processos tanto de reconhecimento quanto de ingresso acadêmico. Então estamos acostumados a trabalhar com os documentos que eu vou passar para vocês e que são os que a gente apresenta na instituição, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que você vai precisar é o seu diploma apostilado. Esse diploma tem que ter as assinaturas de no mínimo uma das maiores autoridades com reconhecimento de firma e ele precisa estar apostilado. O apostilamento é a forma de se fazer um reconhecimento internacional de um documento. É feito nos cartórios. Até um tempo atrás, até 2015, quando o Brasil entrou na Convenção de Haia, a gente fazia isso nos consulados, só que hoje já não se pode fazer nos consulados. Então hoje você precisa necessariamente utilizar o apostilamento de Haia. É mais fácil, um pouquinho mais caro, né? Mas se tornou mais fácil. Então, o seu diploma com apostilamento de Haia. Depois nós temos o seu histórico escolar, lá onde tem todas as suas disciplinas, com o número de horas e a nota. Esse histórico, ele também precisa ser apostilado. E aí tem alguns detalhes que são importantes. O primeiro deles é que nesse histórico você tem que avaliar se você tem lá no final, em primeiro lugar, o somatório do número de horas que você cursou. Se está separado o número de horas de estágio e o número de horas teórico-práticas, digamos assim. Se você tem também a sua média final, ou seja, a média final do curso. E por fim, se tem nesse histórico também um parâmetro de notas. O parâmetro de notas é da forma como você foi avaliado e a nota mínima e a nota máxima. Caso o seu histórico não tenha essas informações, você precisará pedir declarações separadas. E essas declarações também necessitarão ser apostiladas. Muito bem, diploma e histórico. Aí nós vamos para o conteúdo programático. O conteúdo programático é onde diz tudo o que você estudou, quais são as disciplinas e os conteúdos estudados em cada uma delas. É importante dizer que este conteúdo programático, que seria interessante que ele tivesse um número de horas teóricas e um número de horas práticas separadas. Isso vai lhe ajudar depois aqui no processo. O conteúdo programático precisa estar numerado, ter uma folha de rosto que diga a que se refere e também o número de páginas. Isso também permitirá que você consiga apostilar esse documento como um documento único e não disciplina a disciplina, ok? Você confira sempre aquele selo que tem no apostilamento, porque ali dentro deve estar todo o seu conteúdo programático. Na verdade, todos os documentos precisam estar naquele selo. Então, isso vai fazer com que você tenha a convicção de que o seu apostilamento está correto e que ele vai ser completamente aceito aqui em Portugal. Muito bem, então, diploma, histórico, conteúdo programático, carimbo, folha a folha, numerado e com folha de rosto, beleza? Muito bem. Depois disso, você vai precisar também uma declaração do seu número de horas de estágio. Quando nós estamos falando de horas de estágio, nós estamos falando de estágio regulamentar, que faz parte da grade da universidade e que foi aprovado pelo MEC. Os estágios que você fez extracurriculares não pesam para o reconhecimento acadêmico, ok? Também é importante o passaporte, né, o documento que lhe identifique para que você possa então fazer o reconhecimento e identifique quem você é. Esse passaporte também precisa ser apostilado. Vejam, a informação dos documentos ela não é complexa.
Você não tem um conjunto de documentos difíceis de serem conseguidos. O mais importante aqui para o reconhecimento acadêmico é você ter os pré-requisitos necessários para fazer o reconhecimento acadêmico. Pense bem, hoje o valor dos reconhecimentos aí varia entre 400 e 700 euros, dependendo da instituição. E tem levado entre 6 e 8 meses, principalmente em função da pandemia. Então, se você, porventura, não fizer uma análise prévia sobre a possibilidade de você fazer esse reconhecimento, você vai perder tempo e dinheiro e vai ter que começar tudo do zero. Então, tenha em mente que, assim, documentação é relativamente fácil. O importante é você fazer as coisas da maneira correta. Então, para o reconhecimento, você vai precisar desses documentos e avaliar não só os seus pré-requisitos, mas também a compatibilidade do seu conteúdo com a universidade. E se você precisar da nossa ajuda, nós estamos à disposição.